Boa tarde, professora. Hoje o nosso grupo vai apresentar o seguinte tema: diabetes tipo 1 e 2 e hipo e hipertireoidismo. Bom, os integrantes que compõem o grupo são o Alex, o Breno, o Bruno, o Gustavo, eu, o Matheus e o Rafael. E eu vou começar explicando um pouco introdução básica do que é a diabetes, como ela funciona e como que nosso sistema atua sobre ela. A diabetes, ela é uma doença causada pela má absorção ou até mesmo pela má produção de insulina do nosso organismo. A insulina, ela é um hormônio que ela serve para combater as células de glicose, as células de açúcar que tem no nosso corpo. E como ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira: ela rompe as células de glicose e transforma essas células em energia. Essa energia que é transformada é utilizada para essa energia que é transformada é utilizada para a manutenção das células do nosso próprio organismo. E a diabetes, ela é uma doença que ela é causada pelo aumento da glicemia e aumento das taxas do nosso organismo também. Ela pode causar algumas complicações, como por exemplo no coração, nos rins, nos olhos e até mesmo nos nervos. E em casos bem piores, casos mais graves, a diabetes pode levar até mesmo à morte. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 13 milhões de pessoas vivem atualmente no Brasil com essa doença. Isso representa mais ou menos 6,9% da nossa população. E a melhor forma de evitar essa doença é tendo uma vida mais saudável, fazendo práticas de exercícios e evitando coisas como o álcool, o tabaco e diversas drogas. E também evitando o excesso de açúcares. Bom, a diabetes mais comum atualmente é a diabetes mellitus. E ela pode estar presente em vários tipos e em várias formas diferentes. A Sociedade Brasileira de Diabetes também informa que em caso de qualquer suspeita ou caso de qualquer sintoma, você deve correr imediatamente para o médico e fazer uma consulta e até mesmo um diagnóstico para ver se você está ou não com a diabetes. Bom, para introduzir a diabetes tipo 1, a gente tem que saber que ela é uma doença hereditária e ela não é transmissível e é uma doença crônica. Bom, gente, para a gente falar da diabetes tipo 1, a gente primeiro tem que saber o que são as células beta. Elas funcionam assim. Elas são parte do pâncreas, então quando o nosso nível de açúcar sobe, elas entram em ação para controlar, certo? E aí, quando essas células entram em ação, o nosso nível de açúcar diminui e segue tudo normal. Só que em algumas pessoas acontece que essas células elas sofrem um ataque do nosso sistema imunológico, como se o sistema não entendesse que eles são amigos, entendeu? E aí, quando o nosso sistema ataca essas células, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. Então, a pessoa não tem a insulina que ajuda a controlar o nível de açúcar, certo? Então o nível de açúcar dela vai subir muito no sangue. Como resultado disso, a glicose vai ficar no sangue, não vai ter ninguém para controlá-la. Em vez de usar a glicose para dar energia para o nosso corpo, ela vai ficar sendo armazenada como gordura. Isso é o básico que caracteriza a diabetes do tipo 1. E, geralmente essa diabetes do tipo 1 aparece em crianças ou em adolescentes. A gente consegue detectar cedo. E vamos botar de 100% das pessoas que têm diabetes, né? 5 a 10% possuem diabetes do tipo 1. Então, a diabetes do tipo 2, ela ocorre por geralmente duas causas. Primeiro,
nosso corpo não produz insulina, alguns corpos não produzem, e a segunda causa é a insulina produzida não é corretamente utilizada. Cerca de 90% das pessoas que têm diabetes possuem diabetes tipo 2. Dependendo da gravidade, ela consegue ser controlada com exercício físico, e se for mais, vamos dizer, a diabetes for mais desenvolvida, mais forte, ela exige o uso de insulina ou medicamentos que controlam a glicose. Bom, e a causa da diabetes tipo 2 está diretamente ligada ao sedentarismo, má alimentação, triglicerídeo elevado. Esses maus hábitos, né, prejudicam bastante quem tem esse tipo de diabetes. Bom, e também, para finalizar, possui a diabetes latente autoimune do adulto, mais conhecido como LADA. Ela basicamente é um agravamento da diabetes do tipo 2, que acontece mais nos adultos, né? Porque de tanto tempo que você tem isso, uma hora ela vai se agravar, querendo ou não. E aí que surge o LADA. Ela é um processo autoimune do organismo que basicamente destrói as células betas, como eu já expliquei. As células betas produzem insulina, né? Então, quando você destrói as células betas, não tem mais insulina no corpo, basicamente. Aí você vai precisar de injetar, né? Injetar ou tomar de algum jeito a insulina, e é isso. Então, agora eu vou falar sobre os sintomas e os tratamentos da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2. Então, os sintomas da diabetes tipo 1 é sede em excesso, urina frequente, cansaço, fraqueza, perda de peso e geralmente ocorrem em crianças e em adolescentes. O tratamento da diabetes tipo 1 ela é feito através das injeções de insulina. Então você vai fazer os seus testes diários para ver se as suas taxas estão nos valores considerados normais de insulina. E como que é feito essa medição? Essa medição é feita através de um instrumento que é chamado de glicosímetro, que você faz um furo no seu dedo, você põe lá uma gota de sangue e lá ele consegue determinar a quantidade de açúcar que você tem no seu sangue. E essa injeção é recomendada que ela seja efetuada diretamente na camada de célula de gordura. Geralmente, você já pode ter percebido em algum lugar que geralmente é feito na parte da barriga, gordura da barriga, mas também pode ser feito na perna, no braço, no glúteo e no quadril também, na cintura. E agora, vou falar sobre a diabetes tipo 2. Os sintomas. Os sintomas da diabetes tipo 2, principalmente a visão turva, a fome exagerada, formigamento nos pés, a infecção frequente e a má cicatrização de feridas. O tratamento da diabetes tipo 2 ela é um pouco diferente da diabetes tipo 1, porque ela depende de medicamentos e também de algumas técnicas. Mas como vocês podem ver aqui do lado, o controle de açúcar no seu sangue pode ser muito bem administrado com a prática regular de exercícios, com o uso dos medicamentos, que no caso diabetes tipo 1, insulina, e a boa alimentação. Por que isso? Porque junto com a diabetes, você pode desencadear obesidades, sobrepeso e sedentarismo. Então, com essa prática de exercício, de boa alimentação e de medicamento, você vai conseguir controlar muito bem as taxas de açúcar que você tem no sangue. Bom dia, eu sou o Breno e eu vou falar sobre diabetes no Brasil e diabetes no mundo. Mas para começar, vamos começar com diabetes no Brasil. Bom, segundo o Ministério da Saúde,
os diagnósticos no Brasil subiram 60% entre os anos 2006 e 2016. E o custo da doença até 2030 deve chegar no cenário conservador a 97 bilhões de dólares e no pior cenário podendo chegar a 123 bilhões de dólares. No país, o diagnóstico passou de 5,5% da população para 8,9% da população diagnosticada como diabetes. Isso se deve a um desafio no Brasil, que é o controle glicêmico da população. Bom, também trouxe dois gráficos. Esse gráfico aqui foi uma pesquisa feita com uma tabela e outra um gráfico. A tabela diz que a população adulta, que é dos 20 a 79 anos, na época era de 134 milhões de habitantes aproximadamente, e desses 134 milhões, 12 milhões eram aproximadamente 12 milhões eram diagnosticados com diabetes. Também mostra as mortes relacionadas a diabetes, que chegam a 116 mil mortes relacionadas a diabetes no Brasil, da população adulta. E esse gráfico aqui de baixo mostra principalmente que foi uma pesquisa feita com 1.050 entrevistados. Desses 1.050 entrevistados, 387 eram diagnosticados com diabetes, sendo 47% homens e 53% mulheres. Isso mostra que no Brasil há mais mulheres diagnosticadas com diabetes do que homens. Agora falando sobre a diabetes no mundo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que 1 a cada 11 habitantes possuem diabetes, possuem a doença. E em 2016 a estatística era que de aproximadamente 422 milhões de habitantes eram diagnosticados com diabetes. Aqui eu trouxe dois gráficos, um gráfico do Atlas das diabetes no mundo por região, e é de 2013, e esse aqui é um gráfico de uma instituição portuguesa do ano de 2016. Bom, esse aqui de baixo mostra também que há os 422 milhões de casos no mundo em 2016 e que a previsão para 2035 é que chegue a 592 milhões de casos diagnosticados no mundo, sendo 179 e mais de 1 milhão de portugueses foram diagnosticados com diabetes, possuem a doença em Portugal. 179 milhões sofrem da doença, 179 milhões de pessoas sofrem da doença, porém não são diagnosticadas. Elas têm a doença, mas não têm diagnóstico de diabetes. No ano de 2013, esse gráfico aqui nos diz que 382 milhões de pessoas possuíam diabetes, mais 46% não diagnosticados. Possuem a doença, não são diagnosticados. E dá pra ver aqui que são círculos, em volta desses círculos são barras de não diagnósticos, pessoas que têm a doença, mas não são diagnosticadas. Bom, em 2013, o sudeste da Ásia era a região no mundo que possuía mais casos confirmados, que possuem diagnóstico no mundo, e a África era o lugar que se possui menos diagnósticos no mundo. No ano de 2013, e eram 20 milhões de habitantes na África e 24 milhões na América Latina. Porém, eram 138 milhões de diagnósticos confirmados no Sudeste Asiático. Bom, essas foram algumas informações sobre a diabetes no Brasil e a diabetes no mundo. Vai estar falando um pouco sobre hiper e hipotireoidismo, que são doenças causadas pela baixa ou alta dosagem de TSH, T3 e T4, que são hormônios da nossa tireoide. Bom, a tireoide é uma glândula endócrina importantíssima para a harmonia do nosso organismo. E ela fica localizada na nossa garganta, embaixo da nossa laringe, e que produz os hormônios T3 e T4, como eu já disse. Que o T3 é o tridotironina, que é a tridotironina, e o T4, que é a tiroxina. Bom, esses hormônios são responsáveis pela regulagem do nosso metabolismo, que é a maneira mais
importante no nosso corpo de armazenar energia. Bom, como o nome já disse, hipertireoidismo é o excesso de hormônios na nossa tireoide. E hipotireoidismo é o totalmente ao contrário, que é a baixa ou nenhuma concentração de hormônios na nossa tireoide. Bom, a tireoide ela é controlada por uma glândula do nosso cérebro chamada hipófise, que ela é responsável pela produção de TSH. Ambas as doenças são mais normais de acontecer em mulheres e são crônicas. Ambas são crônicas, não tem tratamento. Mas existe uma série de medicamentos e acompanhamentos médicos que podem ajudar e resultar na melhora da expectativa de vida dessas pessoas que residem da doença. Bom, acho que foi isso. O Rafinha vai estar explicando melhor essas duas doenças separadamente. Bom, sobre o hipertireoidismo, nós podemos concluir que o TSH, a concentração do TSH fica baixo e a concentração dos hormônios T3 e T4 ficam altas. Podemos notar também que ocorre um aumento do volume da tireoide na hipertireoidismo e que a hipertireoidismo aumenta a velocidade do metabolismo e, por exemplo, funções como os batimentos cardíacos elas aumentam também, o consumo de calorias aumenta, portanto a pessoa fica magra e o crescimento dela também aumenta, então ela fica bem alta. Já. As causas dessa doença podem ser de diversas formas. Por exemplo, a doença de Graves, que é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca a si mesmo. O bócio, que é o inchaço decorrente da hipertrofia da glândula. A existência de um nódulo tóxico, que é revelado através de uma biópsia. A tireoide subaguda, que é decorrente de uma inflamação por causa de um vírus. A tireoidite linfocítica silenciosa, que acontece após o parto de uma mulher, e a ingestão excessiva de iodo, além da superdosagem de hormônio tireoidiano. Bom, sobre o hipertireoidismo, nós podemos concluir que o TSH, a concentração do TSH fica baixo e a concentração dos hormônios T3 e T4 ficam altas. Podemos notar também que ocorre um aumento do volume da tireoide na hipertireoidismo e que a hipertireoidismo aumenta a velocidade do metabolismo e, por exemplo, funções como os batimentos cardíacos elas aumentam também, o consumo de calorias aumenta, portanto a pessoa fica magra e o crescimento dela também aumenta, então ela fica bem alta. Já. As causas dessa doença podem ser de diversas formas. Por exemplo, a doença de Graves, que é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca a si mesmo. O bócio, que é o inchaço decorrente da hipertrofia da glândula. A existência de um nódulo tóxico, que é revelado através de uma biópsia. A tireoide subaguda, que é decorrente de uma inflamação por causa de um vírus. A tireoidite linfocítica silenciosa, que acontece após o parto de uma mulher, e a ingestão excessiva de iodo, além da superdosagem de hormônio tireoidiano. A hipotireoidismo, podemos dizer que há um nível elevado de TSH e dos hormônios T3 e T4 há um abaixo dela.
o volume da tireoide, ao contrário da hipertireoidismo, na hipotireoidismo ela diminui. Já Além disso, ao contrário da hipertireoidismo, o metabolismo ele também diminui. Portanto, funções como o batimento cardíaco que diminui, a pessoa ela tende a ficar gorda pela diminuição do gasto do consumo de calorias e pela diminuição do crescimento da pessoa, ela tende a ficar baixa também. já Bom, sobre a hipotireoidismo, podemos dizer que há um nível elevado do TSH e dos hormônios T3 e T4 há um abaixo dela. O volume da tireoide, ao contrário da hipertireoidismo, na hipotireoidismo ela diminui. já Além disso, ao contrário da hipertireoidismo, o metabolismo ele também diminui. Portanto, funções como o batimento cardíaco que diminui, a pessoa ela tende a ficar gorda pela diminuição do gasto do consumo de calorias e pela diminuição do crescimento da pessoa, ela tende a ficar baixa também. já As causas são, na maioria das vezes, por tireoidite de Hashimoto, que assim como a doença de Graves, ela é uma doença autoimune que o sistema imunológico ataca a si mesmo. E também é causada pela deficiência de iodo. Uma observação que podemos fazer é que podemos detectar a hipotireoidismo através do teste do pezinho. Agora eu vou falar sobre a prevenção e o tratamento do hipertireoidismo. Então, a prevenção vem através do iodo, que são necessárias a ingestão de iodo por dia, 150 microgramas. Onde a gente pode estar encontrando o iodo? O iodo a gente encontra facilmente no sal de cozinha, em alguns frutos do mar, e alguns peixes como salmão, pescado e bacalhau. Agora os tratamentos. Após você ter o diagnóstico do endócrino, ou do médico que você for, ele vai prescrever os remédios que são necessários, remédios que através do uso oral bloqueiam a liberação exagerada dos hormônios pela tireoide. O tratamento exige alguns cuidados e acompanhamentos de perto, que os remédios podem provocar alguns efeitos colaterais na pele e no estômago. Dependendo do estágio do hipertireoidismo, pode ser necessário que você faça a cirurgia, para a retirada da tireoide, ou realizar uma terapia com o próprio iodo. Mas não são todos os casos que tem que se recorrer à cirurgia e a essa terapia. Mas para controlar bem a exoftalmia ou a projeção dos olhos, o ideal é procurar um endocrinologista ou oftalmologista, enquanto o primeiro médico, que é o endócrino, pode controlar seus níveis hormonais. O segundo, ele analisa as estruturas dos olhos e pode identificar a aplicação de colírios, pomadas ou lubrificantes que diminuem o desconforto ocular.